há alguns grupos que consideram depois, ou junto com a ministração da palavra, o momento mais importante da reunião dos santos, do corpo de Cristo, da igreja. Até mais importante que a comunhão entre os irmãos. Essa mesa, que é um momento de comunhão perfeita com o Senhor. Bom, vamos lá. João capítulo 8, verso 1 ao verso 11, só para ter um texto base aí. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar novamente? Pai, obrigado pela palavra, Senhor, que é cheia da tua presença, cheia da graça, cheia da verdade, Senhor, que há em ti. Senhor, que o Senhor nos alimente hoje com esta graça e com esta verdade. E que o Espírito do Senhor, nesta noite, ministre poderosamente nas nossas vidas e através das nossas vidas. Dá, Senhor, a mim para servir-te em pregação da palavra, doçura nas palavras, graça, Senhor, e poder, Pai, para que saiamos daqui não como chegamos, mas tocados pela tua graça e pelo teu amor. Em nome de Jesus, dá-nos entendimento, abre o nosso entendimento. Milagrosamente, nós te pedimos que o Senhor abra o entendimento espiritual de todos nós aqui para sermos edificados segundo o teu poder e o poder da tua ressurreição. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, João declarou, a gente tem visto que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele disse também: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. Agora, olha só. João também diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Hoje, vamos ver mais um episódio onde Jesus certamente se revela, cheio de graça e de verdade. Eu quero destacar aqui essa questão que João definiu assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João faz um paralelo, entre Moisés e a lei e Jesus, e a graça e a verdade. Há um paralelo, vocês percebem aqui nas palavras de Jesus? A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Há um paralelo aqui. E esse paralelo tem um propósito muito importante para nós dentro do Evangelho, que é o que nós vamos ver hoje. Vamos ler novamente o verso 1 ao verso 6 do capítulo 8. Eu vou pedir para alguém repetir para mim a leitura. Verso 1 ao verso 6. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados os ensinava.
Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Diz a palavra, né? Diz o Evangelho de João, que Jesus estava lá em Jerusalém. Depois de ir para o Monte das Oliveiras, ele volta para o templo. Então Jesus estava no templo e todo o povo, diz ali, né? Ia ter com ele, e lá no templo o Senhor assentado ensinava o povo. Jesus está ali em Jerusalém, no templo, ensinando o povo. Então, olha só, verso 3 diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Ali os escribas e os fariseus trazem uma mulher à presença de Jesus, onde ele está ali ensinando o povo, fazendo-a ficar no meio do povo, né? Ali no meio de todo mundo, do templo e do povo. Olha que interessante, né? Porque essa mulher, diz a palavra, tinha sido surpreendida em adultério. Verso 4 diz assim: disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Então, Jesus está lá no templo ensinando o povo. De repente, os escribas e os fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher que havia sido, diz a palavra, apanhada, surpreendida em adultério. Note essas expressões do texto. A mulher foi surpreendida. A mulher foi apanhada em flagrante. Bom, vamos entender o que nós temos aqui. Eis aqui um quadro de quanto o pecado é traiçoeiro. Por quê? Olha só, a mulher vivia a sua vida dissolutamente. Diz o texto que ela foi o quê? Pega no quê? Em adultério, certo? Essa mulher vivia despreocupada em pecado, em adultério, certo? Mas um dia aquela mulher despreocupada, diz a palavra, foi surpreendida. Por que surpreendida? Porque ela não esperava, certo? Ela foi surpreendida de maneira... foi quase uma surpresa na vida dela, ser apanhada. Esta mulher foi pega em flagrante, ou seja, um dia a casa caiu. Olha que interessante, né? Irmãos, isso é exatamente o que pecado faz. Por quê? No início é bom, né? E parece não ter nada que se preocupar. A gente vive no pecado despreocupado, achando que aquilo nenhum dia, que aquilo não vai trazer, nenhum dia vai trazer nenhum resultado ruim. Mas no final o que acontece? A casa cai. Com certeza aquela mulher não esperava ser pega, porque senão não estaria aí surpreendida. Ela estava lá cometendo adultério. Um dia ela foi surpreendida. Que coisa, né? Quem vive no pecado não espera ser pego. Entretanto, o que acontece? Um dia lindo de adultério, em um dia lindo de adultério, aquela mulher foi surpreendida. Um dia foi pega. Um dia aquela mulher foi apanhada em flagrante. Repare essa expressão. Flagrante. Quando que é usada essa expressão? Quando nós usamos essa expressão? Quando você ouve essa expressão? Foi pego em flagrante. Uma coisa errada. Geralmente um crime. Geralmente essa expressão é usada em crime, situações de crime, É usada quando nós falamos de um crime, de um criminoso. Foi fulano, foi pego em flagrante. Mas aqui está não sei se João usou isso, a palavra flagrante,
Exatamente porque se trata de um delito, né? É, um delito... O adultério também é um delito. Ainda aqui no Brasil, não foi abolido. Mas até pouco tempo pode... Também era aqui? Tinha essa figura. Ah, é? Uhum. Ai, que interessante. Delito. Sem saber, né, dessa consideração da lei, né, legal, é exatamente essa perspectiva que João quer dar. Ou seja, o pecado levou essa mulher a uma posição praticamente de criminosa. Ela foi apanhada em flagrante, como se fosse um criminoso. E olha só, tanto é assim que diz a palavra que trouxeram a mulher surpreendida em adultério e fizeram-na o quê? Ficar lá de pé no meio de todos, como uma criminosa. Né? É exatamente como é feito hoje com os criminosos. O que acontece quando se pega lá um criminoso, um assassino, um traficante de drogas? Geralmente você vê eles lá, de mão para trás, assim, né? 300 jornalistas tirando foto para aquilo sair nas mídias. É exatamente, né, a mesma situação. Pegamos, né, o fulano em flagrante, olha só, achamos não sei quantos quilos de droga, quantos quilos de arma, roubaram os bancos, aí aparece lá, eles lá em flagrante. Não é assim até hoje? Até hoje. É exatamente o que aconteceu com a mulher, né? Essa mulher, ela foi exposta e humilhada publicamente como uma criminosa. Esse é o quadro, irmãos, né? Que pinta o quanto o pecado ele é traiçoeiro. Um dia você está lá, despreocupado, né? Um dia você está lá, fazendo o que, né? No pecado. No caso dessa mulher, no adultério. E de repente, um dia, o que acontece? Você é surpreendido. Em poucos minutos depois, você está lá, exposto como um criminoso. Olha que interessante. Olha só. Essa mulher vivendo em pecado, ela é surpreendida. Ela foi tratada como uma criminosa. Foi exposta e humilhada publicamente. O pecado é traiçoeiro. Esse é o quadro desta mulher. Agora, só um parêntese, né? Sem sair rapidamente, só para a gente fazer um pequeno parêntese aqui. Jesus precisou passar também por tudo isso para carregar nossos pecados na cruz. Ele foi exposto publicamente como um criminoso. Que ele carregou sobre ele os nossos pecados. Porque o pecado faz disso mesmo. E tem essa exposição pública. Foi até com Jesus. Não pecados dele, né? Não porque cometeu pecados, mas porque na cruz ele carregou os nossos pecados. E carregando ele os nossos pecados, ele também foi exposto publicamente como um criminoso. Só um parênteses. Bom, agora presta atenção, irmãos. O texto continua e disseram assim a Jesus, verso 5. Disseram a Jesus, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aqui tem algo muito interessante. João disse lá, lembra? A lei foi dada por intermédio de Moisés. Repare que os homens disseram assim para Jesus. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Reparem que os homens usam, de certa forma, a lei contra aquela mulher. Né? A lei, né? Eles dizem, Moisés diz, na lei, tais mulheres fossem apedrejadas. Aqueles homens provavelmente estavam citando Deuteronômio 22, que diz assim, não precisa abrir lá, só me acompanha. Agora, repare como é um pouquinho diferente. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. A lei dizia que quando um homem fosse pego com uma mulher em adultério, ambos deviam ser apedrejados. Eles disseram assim para Jesus, a lei diz que tais mulheres sejam apedrejadas. Só falou
Interessante, né? Agora olha só, verso 6 diz assim: e isto diziam eles estavam tentando a Jesus, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Bom, irmãos, temos muitas lições aqui para tirar desse episódio. Nós vimos aqui que a mulher representa, de certa forma, este quadro, né, do perigo, é perigoso, né, do pecado que é traiçoeiro. Há um perigo grandioso no pecado, porque o pecado é traiçoeiro. Já aqui, com esses dois versículos, versículos 5 e 6, vemos um outro quadro. O quadro da justiça dos homens segundo a carne. O que é isso? Vamos lá. Eu pergunto assim para vocês. O que a lei dizia? A lei dizia que se um homem fosse achado deitado com uma mulher que tem marido, ou seja, em adultério, então ambos seriam apedrejados. Ambos morreriam. Não a mulher ou não o homem, mas ambos. Os dois. Os dois estavam cometendo adultério, certo? Aquela mulher não estava cometendo adultério sozinha. Não é verdade? Ela estava cometendo adultério com um outro homem. Agora, note só. Naquele caso ali, quando eles trazem esta mulher na presença de Jesus, eles só levam a mulher. Eles não levam os dois. Certo? Eles levam somente aquela mulher para ser apedrejada. Ou seja, os homens diante da lei foram o quê? Injustos e parciais. A parcialidade aqui foi favorável a um e houve intolerância a outro. Cadê o cara? Se o cara não está aí é porque alguém favoreceu esse cara. Concorda? Porque esse rapaz aí, né, houve uma certa parcialidade com ele. Já com ela, o que acontece? Houve intolerância. Né? Com ela, vamos apedrejar. Sobre a justiça destes homens aqui, que pode significar de muitos, Jesus disse assim no verso 15, do capítulo 8, olha só: vós julgais segundo a carne, e eu ninguém julgo. Por que eu chamei de justiça dos homens segundo a carne? Porque Jesus disse: vós julgais segundo a carne. Os homens julgam segundo a carne. Por isso são parciais muitas vezes. Por isso há injustiça muitas vezes. Porque julgam segundo a carne. Agora olha só, aqueles homens não foram somente parciais. Diante da lei foram também, olha só, perversos. Por quê? Diz a palavra no verso 6 que isto eles diziam tentando a Jesus. Para quê? Para terem de que o acusar. Olha só, irmãos. Aqueles homens não levaram aquela mulher flagrada em adultério porque queriam cumprir a lei. E muito menos porque eram justos diante da lei. Mas sim para tentar a Jesus, para tirar algo, para o acusar. Ou seja, tudo que aqueles homens estavam fazendo era para tentar derrubar a Jesus. Aqueles homens usaram da lei e da desgraça de uma pessoa somente para tentar acusar a Jesus. Ou seja, diante da lei, esses homens estavam fazendo o quê? Uma perversidade. Usaram a lei, inclusive, para serem perversos. Usaram da desgraça de uma pessoa para serem perversos. Por isso que eles fizeram aquela injustiça. Por isso que eles estavam fazendo isso. Tudo isso aqui era por causa disso, para tentar acusar a Jesus. Pode falar, Rodrigo, você ia falar alguma coisa? Não, armando uma cilada, né? Armando uma cilada, sim. E pegaram da desgraça de uma pessoa e da lei. Envolveram a lei do Senhor, inclusive, nisso. A lei pedindo, inclusive, a pena capital, né? É. É a morte.
Exatamente. Irmãos, aqueles homens estavam sendo simplesmente, em uma palavra, perversos. Só isso. Né? A perversidade na intenção deles. A justiça daqueles homens é, como diz a palavra, verdadeiros trapos de imundícia. Isaías disse, mas todos nós somos como imundo e todas nossas justiças como trapo de imundícia. É por isso que Paulo fala que a lei ficou enferma pela carne. Porque a lei, né, não conseguiu tratar a carne. Por isso que Jesus fala, vós julgais segundo a carne. Carne aqui no sentido de natureza humana, de natureza caída, do pecado inato ao homem. Olha que interessante. A lei não conseguiu tratar o pecado no homem. A lei conseguiu simplesmente mostrar o pecado, mas não tratar o pecado. Diante da lei, né, vocês vão ver o que acontece com todos nós. Então, irmãos, o que nós temos aqui? Olha só, em resumo, uma mulher provando das sérias consequências do pecado, certo? Temos aqui uma lei rigorosa e sem escape. Quem fosse pego, né, em adultério, o que acontecia? Ambos eram apedrejados, não tinha desculpa. A lei era assim, ou seja, uma lei extremamente rigorosa. Não tinha conversa. Temos aqui homens julgando segundo a carne, sendo parciais e perversos. E temos o que mais? Jesus. O que a gente tem mais nessa história? Jesus. Qual é a saída para toda essa situação? Jesus. Sem dúvida é Jesus. Por quê? João disse, porque ele é cheio de graça e de verdade. João capítulo 8, versos 7 ao verso 9. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Bom, irmãos, vimos a justiça dos homens, certo? Que na ótica do Evangelho é uma justiça segundo a carne, é uma justiça, né, contaminada, é uma justiça que pode ser chamada de trapo de injustiça, né? Trapo de imundície. Agora o que nós vamos ver aqui? Jesus cheio de graça e de verdade. Diz o texto que, insistindo na pergunta, olha só como os homens insistem no erro, né? Quando eles insistiam na pergunta, o que eles estavam insistindo? Insistindo nas suas atitudes, nas suas intenções, o quê? Perversas. Eles estavam ali e eles queriam cumprir aquele plano perverso. E eles insistiam, irmãos, no erro. Olha que interessante, né? Diz o texto que enquanto insistiam, né? Muitas vezes a gente insiste. A gente insiste mesmo nos caminhos tortuosos, né? O homem insiste nos caminhos tortuosos. Jesus, diante de tudo aquilo, ele levantou-se, né? Eles estavam lá insistindo, então Jesus se levantou e disse-lhes, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. A resposta de Jesus às consequências do pecado, né, na vida daquela mulher, diante também da injustiça dos homens, daquele julgar segundo a carne, foi aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E aí no verso 8 diz que, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Eu gosto tanto desse texto. Eu imagino Jesus levantando, falando e voltando. Como não dá muita bola, né? Não dá muita bola para essas... Ele não dá muita atenção para essas perversidades, não, né? Ele simplesmente coloca a graça e a verdade e
Ele dá um basta. E deixa a coisa, isso e pronto. né, andar por si só. Alguns, né? Checkmate mesmo. Autoridade de Cristo. Autoridade, poder, sabedoria divina, graça, verdade. Pode falar, pai. Alguns pregadores seculares, né, dizem que Jesus estava escrevendo o pecado daqueles homens. Outros dizem que ele estava escrevendo a lei. Ninguém sabe o que ele estava escrevendo. Isso aí é que nem ficar discutindo o sexo dos anjos. Né? Anjo é homem ou anjo é mulher? A questão é que eles Né? estavam... É aquelas coisas que não vai para lugar nenhum, sabe? Né? É mera conjectura. O que eu vejo mais aqui interessante é a atitude dele, né? De dar um basta de maneira tão graciosa, né? Tão só ele mesmo, né? Bem única dele, né? Bem dele mesmo, né? Os homens, toda aquela estratégia para pegar ele, né? Para derrubá-lo, para acusá-lo, né? Tudo aquilo era para tentar derrubar Jesus. E ele simplesmente dá uma resposta. Tanto que é interessante que quando acontece, né? Ele não dá muita bola. Por quê? Diz a palavra que eles insistiam na pergunta. Ou seja, falaram para Jesus, né? Trouxeram a mulher e falaram a primeira vez, Jesus não deu bola, ficou lá. E eles tiveram que insistir na pergunta. Tiveram lá que, mas Jesus, estavam lá insistindo. Imagina, Jesus levanta e fala isso. E Jesus, né? Agora olha só que interessante, verso 9. Ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Jesus realmente é cheio da graça e de verdade. Com a resposta de Jesus, aqueles homens acusados pela própria consciência foram se retirando, um por um, de começar dos mais velhos até o último, ficando só Jesus e a mulher onde estava. É interessante que naquele templo, naquela hora, ficou só Jesus e a mulher onde estava. Acusados pela própria consciência. A verdade é que ali todos tinham pecado. Todos eram culpados diante da lei. Todos eram passíveis de morte. Porque Jesus disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro então a tirar a pedra. Mas diz a palavra que eles foram acusados pela própria consciência. Todos ali, a própria consciência deles os acusava. Olha essa expressão. Chegaram lá acusando aquela mulher. Saíram de lá o quê? Acusados pela própria consciência. Irmãos, se a mulher foi apanhada e surpreendida por homens, aqueles homens foram apanhados e surpreendidos por Jesus e a sua própria consciência. Interessante, né? Quer que eu repita? Se a mulher foi apanhada e surpreendida por homens, estes homens foram apanhados e surpreendidos por Jesus e a sua própria consciência. De modo que, diz a palavra, retirou-se um por um. Eles armaram para Jesus e caiu na armadilha deles mesmos. Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E a mulher, irmãos? E a mulher? Diante de tudo aquilo ali, restou somente Jesus e a mulher. A mulher não se retirou. Poderia ter se retirado? Poderia. Mas ela não se retirou. Lá no mesmo local onde aquela mulher provavelmente seria apedrejada, ela ficou. Ficou lá somente ela e Jesus. Irmãos, como nós precisamos disso. Lá no local do vexame, lá onde a casa caiu
Só Jesus e a mulher. Como isso pode fazer diferença, como isso pode ser libertador, transformador, não é mesmo? Lá onde a casa caiu, lá onde a pedra ia bater. Só Jesus e a mulher. Como isso é transformador, libertador, como faz diferença uma experiência assim. Diz o texto, verso 10 ao verso 11. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou à mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Irmãos, imagine a cena. Eu quero que você imagine essa cena. Jesus está perguntando àquela mulher: onde estão os que te acusam? E ela olha ao redor e responde: ninguém. Jesus pergunta àquela mulher: ninguém te condenou? Ou seja, onde estão os que te condenaram? E a mulher olha ao redor. Ninguém. Então Jesus disse à mulher: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nesta última frase, podemos ver plenamente o que João disse sobre Jesus. Jesus habitou cheio de graça e de verdade. A graça aqui, olha só, Jesus disse àquela mulher, culpada do pecado, né? A lei, diante da lei, ela era culpada, ela podia sim ser apedrejada. Não é verdade? Ela podia sim, a lei dizia que quando fossem apanhados, eram sim ambos para ser apedrejados. Havia parcialidade dos homens? Havia perversidade? Sim, mas ela era culpada na lei. E Jesus disse àquela mulher culpada do seu pecado: nem eu tampouco te condeno. Aí a graça, a misericórdia. Jesus cheio de graça. A lei fala que é para apedrejar, e Jesus fala: eu não te condeno. Onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus, aqueles que te condenaram? Ela fala: ninguém, não tem mais ninguém aqui. Ele fala: então eu também não te condeno. Nem eu tampouco. Jesus, irmãos, olha só que interessante. Ali era o único que podia, na verdade, jogar uma pedra nela. Porque era o único ali que não tinha pecado. Ele disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Mas Jesus não escolheu jogar uma pedra, mesmo podendo jogar uma pedra. O único ali que não foi surpreendido e apanhado em flagrante por homens ou sua própria consciência, não é verdade? Jesus. Não foi o único que não saiu ali acusado na sua própria consciência. Este, cheio de graça, disse àquela mulher: eu não te condeno. Essa é a graça do Senhor em Cristo, né? Jesus cheio da graça, diante de nossa total culpa pelo pecado e pela rigorosidade da lei, há um eu não te condeno de Jesus. Se não fosse assim, não estaríamos aqui. Não é verdade? Essa é a graça. Agora, olha só, já a verdade, nesta frase tem a graça e a verdade. A verdade, Jesus disse assim àquela mulher, culpada de pecado: vai e não peques mais. Note, irmãos, a graça não condena, né? A graça vem o perdão, a graça vem a misericórdia, a graça traz o livramento da condenação da lei. Eu não te condeno, é assim diz a graça. Já a verdade, o que acontece? A verdade entra para apontar o quê? O pecado. Apontar o caminho fora do pecado.
A graça é para tirar da condenação. E a verdade é para quê? Para você caminhar fora da condenação. Tem uma direção. Eu não te condeno, mas vai e não peques mais. A verdade aponta o caminho em Cristo. Não te condeno, mas em verdade eu digo, vai e não peques mais. Vai e abandone o adultério. Jesus estava falando para aquela mulher. Qual que era o pecado dela? Então, se ele fala assim, vai e não peques mais, ele está falando, vai e não cometa mais adultério. Vai e deixe de viver dissolutamente. Eu não te condeno, mas vai e largue o pecado. Vai e viva em verdade. Vai e viva em pureza. Vai e viva em santidade. Vai e viva na luz. A verdade vem para a gente o quê, irmãos? Andar na luz. A graça vem como um resgate. Assim como aconteceu com aquela mulher. Estava cheio de acusadores e cheio de pedras. E a graça entra na história para resgatar. Literalmente é um resgate. É isso que faz conosco. A graça tira a gente deste círculo de acusação e de pedra e condenação. É assim que a graça opera, em Cristo. Jesus cheio da graça. Né? É esse que pode, com uma palavra de autoridade e poder, nos livrar desta condenação. Olha que maravilhoso. Só que aí entra a verdade também. A verdade entra para que a gente não caia de novo no mesmo lugar. A verdade entra para que a gente possa sair dali já não mais do jeito que a gente entrou e continuar assim. Para a gente continuar a viver e receber e entender a verdade, a pureza, a luz do Senhor. Por conta desse episódio, Jesus continuou dizendo, olha só o verso 12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, Jesus inicia aqui outro lindíssimo discurso da graça e da verdade. Eu recomendo depois vocês lerem ele por inteiro. Há coisas tremendas nesse discurso aqui. Ele é enorme, tá? Agora eu vou só destacar o que eu vejo diretamente relacionado a essa experiência aqui, desta mulher. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus disse que quem segue a Ele não andará nas trevas. Pelo contrário, ele terá o quê? A luz da vida. Jesus estava convidando aqui, olha, todos que ouviam, ao quê? A seguir os seus passos. E isso para não o quê? Para não viver em trevas, mas sim na luz que ele chama luz da vida. Jesus convidou aquela mulher e todos ali a viverem aonde? Na luz. Agora o fato é que, né? Quer andar na luz, tem que seguir a Jesus. Quem quer andar na luz, tem que seguir a Jesus. Quem ali naquele episódio andava na luz? Somente a Jesus. Aqui uma ilustração linda do Evangelho, né? Quer andar na luz, a luz não está na lei, não está nos escribas e doutores da lei, e não está no povo, está em Jesus. Se você olhar para o quadro aqui, ó, você vai falar, onde está a luz? A luz não estava na lei, a luz não estava nos escribas ou doutores da lei, que eram os fariseus. A lei não estava no povo. A luz estava em Jesus. Portanto, quem quer andar na luz tem que seguir a Jesus. Isto é verdade. Isto é a verdade.
De novo, Jesus lhe falava: eu sou a luz do mundo que está em trevas. Quem me segue não andará nestas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos ver também o verso 31, o verso 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Disse Jesus aos que haviam crido nele. Olha só, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aqueles que Jesus já tinha dito seguir a ele para andar na luz, Jesus disse também: se vós permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Irmãos, verdadeiros discípulos seguem a Jesus porque andam na luz e permanecem em sua palavra. Isso é muito importante. Ele continua assim, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: jamais fomos escravos. Jesus disse: em verdade te digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. De que tipo de escravidão Jesus estava falando? Do pecado. De que tipo de trevas Jesus estava falando? Do pecado. E aí Jesus disse no verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repare, irmãos, o que liberta é o conhecimento da verdade. E aceitação. Conhecereis a verdade e a verdade... O que liberta é conhecimento da verdade que, olha só, detalhe, é o próprio Filho. É o próprio Jesus, ele disse, se o Filho vos libertar, sereis livres. Agora une os dois textos, ó. A verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que conhecimento de verdade é esse? É conhecimento do próprio Cristo. Ele é a verdade. João disse, Moisés deu a lei. Por meio de Jesus vieram a graça e a verdade. Conhecereis Jesus e Jesus vos libertará. Parafraseando o texto. Ele fala, conhecereis a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas depois ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente os livre. Então se conhecer Jesus e permanecer nele, nas palavras dele, verdadeiramente seremos livres. Irmãos, Jesus convidava aquela mulher e todos ali a permanecer nele, nas suas palavras, na verdade, que é o que liberta. Ele é a verdade. Jesus mesmo tinha dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu ando por meio de Jesus, porque ele é o caminho. A verdade está em Jesus, a verdade é Jesus. A verdade que liberta é Jesus. E ele é a vida. Tudo isso ele é uma coisa só, numa pessoa só. O caminho, a verdade e a vida. Jesus convidou aquela mulher a andar na luz e a permanecer nas suas palavras, na verdade, para ser verdadeiramente livre. Quem é verdadeiramente livre? Quem anda na luz, quem anda com Cristo, quem segue Cristo, quem permanece nas suas palavras, quem conhece a verdade.
quem é livre, quem conhece a Jesus. Essa é a verdade. Não tem outra. Não tem outra. É. Esta é a verdade. Para finalizar, verso 51 ao verso 59. Eu só estou destacando, tá, alguns pontos. Depois vocês olham o discurso, se vocês quiserem. Ele é riquíssimo. Eu só estou destacando os pontos que ele fala. Em verdade, em verdade. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. Tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Que, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, aquele que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram no quê? Pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Preste atenção nesta última parte do discurso de Jesus. Ele disse, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então responderam os judeus, agora nós estamos certos que você tem demônio. Eu acho interessante. No 48 responderam, pois os judeus lhe disseram, porventura não temos razão de dizer que é samaritano e tem demônio. Chamou ele de samaritano. Como aquilo agredia o judeu? Vocês lembram lá da mulher samaritana, né? Não se davam, né? Era realmente assim, era como se fosse um demônio, praticamente, né? Que coisa, né? Como eles se agrediram com aquilo. Era agressivo, isso era um xingar, né? Era praticamente xingar. Era uma ofensa. Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. E quem me glorifica é meu Pai, ao qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e viu e regozijou-se. Verso 57. Perguntaram, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem em Jesus. Irmãos, eu pergunto a vocês, o que aconteceu com Jesus nesse episódio, que é muito semelhante ao que acontece também com a mulher? Como criminoso. Verso 59, eu acho que resume. Pegaram em pedras para atirar em Jesus. O que iam fazer com a mulher? Fazer isso, apedrejar. Assim como a mulher, quiseram atirar pedras também em Jesus. Que interessante, né? Mas veja, não é porque Jesus tinha sido surpreendido ou apanhado em pecado, não. A mulher pegaram, né? Surpreendida, apanhada em pecado, então queriam apedrejá-la. Jesus também quiseram apedrejar Jesus, né? Mas não foi porque ele foi surpreendido ou apanhado
em pecado. É porque ele habitou entre os homens cheio de graça e de verdade. Em verdade vos Ele é digo. Jesus. Cheio de graça, cheio de verdade. A verdade é que a graça e a verdade nem sempre será aceita. Falou de guardar uma palavra. Falou de guardar a palavra, falou de Demônio. falou de que eu sou, né? É interessante essa perspectiva. João acho que é o que tem mais apurado essa perspectiva, que ele fala que o verbo, né, se fez carne. E aí aqui ele fala assim, o eu sou. É maiúsculo. Antes de Abraão eu já era. É o que está lá em Êxodo, né? Deus. Antes da fundação. Quando ele Antes. fala. Que aí, por ouvir essa palavra, quiseram jogar pedra também no Filho, na verdade que liberta. Na luz. Na luz, na verdade, no que liberta, quiseram jogar pedra. Que o Senhor nos livre de tamanho erro, de tamanho engano, de tamanho pecado. Que venhamos sempre a seguir a Jesus, a permanecer em suas palavras, conhecer a verdade que liberta, a verdade que é o Filho, e nele, no Filho, permanecer. Esse é o nosso chamado, esse é o chamado do Evangelho. Jesus cheio de graça e de verdade, que venhamos a receber Esses que a se graça. dizem pastor e fazem essas coisas erradas, eles estão fazendo isso aqui. Jogando De certa pedra. forma, sim. Na verdade. É verdade. Né? Mas aqui temos o chamado do Evangelho para todos nós. Irmãos, o Evangelho chama a todos nós, a mim, a cada um de nós, a receber de Cristo a graça e a verdade. Jesus, cheio de graça e de verdade, se revelou aos homens, habitou entre os homens e se mostrou e se doou. Cabe a nós aceitar, receber, para segui-lo, para permanecer nele, para estar com ele. Quão importante é para nós, eu quero frisar isso, né? A gente está fazendo essa série de estudos sobre a graça e a verdade, e a gente tem que ter isso claro. Quão importante para nós é a graça e a verdade juntas. E o quanto isso tem que fazer parte da nossa vida, do nosso interior, né? Da nossa existência, para a gente não ser isso, para a gente não querer fazer isso, para a gente não acabar também assim, querendo jogar pedra em Jesus, na luz e na verdade. Que o Senhor continue, né, a se revelar a nós, que o continue a se mostrar a nós. E mais importante, que a gente continue a permanecer nesta verdade, a guardar esta verdade. Porque verdadeiros discípulos guardam, permanecem nas minhas palavras, disse Jesus. Que nós também, em nome dele, para a glória dele, venhamos sim a permanecer e a guardar a sua palavra. Porque aquele que guardar a minha palavra, disse Jesus, não verá a morte eternamente. Amém? Vamos orar? Alguém gostaria de orar hoje, em vez de eu orar? Senão eu oro. Então eu oro. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer mais uma vez pela santidade, pela pureza da tua palavra,
pela verdade. Obrigado porque o Evangelho nos revela a graça e a verdade. As duas coisas, diz João, nós recebemos do Senhor. Veio por meio do Senhor. Obrigado, Pai, pela graça, pela verdade. Obrigado por uma experiência tão tremenda com o Senhor. Quando provamos da graça e da verdade, pode ser tão libertador, tão transformador, como também foi para aquela mulher, onde os seus acusadores não estiveram mais ali naquele lugar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esta verdade, obrigado por estes ensinos. Que o Senhor humildemente continue a nos ensinar, Pai. Nós te pedimos que o Senhor continue a revelar a nós esta verdade que liberta, que é a Tua presença, que é o Senhor. Que o Senhor continue a se revelar a nós, a todos nós. Nós aqui, aquele que nos ouve pela internet, que o Senhor continue a se revelar poderosamente, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quer orar? Fique à vontade.